Olá, boa noite. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Arruda, né? E eu tenho uma profissão ainda trabalho dentro da minha profissão. Eu tenho 74 anos de idade, vou fazer 53 de profissão, 53 de que eu sou agrônomo, né? E, enfim, ainda labuto nela até pelo menos um ano, tá? E por que eu estou aqui? Dois motivos. Primeiro, eu vivi uma vida de endividado. Mais de 10 anos eu vivi endividado. Lá, quando eu tinha algo em torno de 50 e poucos anos, até antes disso um pouco. Bom, não vamos incumpridar essa história não, mas importante eu fui endividado. E mais do que ninguém, eu sei o que é ser endividado, porque vivi isso na prática. Não aprendi sobre dívidas e como saldar dívidas e como exterminar dívidas, que é o termo que eu sempre uso. Eu não aprendi isso na minha profissão. Claro, eu aprendi isso à parte, vivenciando. Pois é. Então, a segunda questão é que isso me trouxe, um pensamento, tá? Me trouxe uma questão, uma reflexão, para ser mais exato, uma reflexão. Qual é a reflexão? Puxa, eu estou terminando minha profissão. O que é que eu vou fazer da agora em diante? Tá? Deixando de ser agrônomo, o que é que eu vou fazer da agora em diante? Então, simples assim, eu vou partir para uma nobre missão, que é ajudar pessoas a exterminar dívidas e organizar suas contas. Essa é a minha, hoje em dia, é a minha missão. Já que eu sou ex-professor, deixei de ser professor, praticamente sou ex-agrônomo, deixei de ser agrônomo, tá? E hoje eu estou entrando nessa missão. Isso vai ser doravante. Puxa, doravante vai ser isso que eu vou fazer na vida. E então, através dessas redes sociais, eu vou realmente ajudar pessoas a exterminar suas dívidas e organizar suas contas. Quando eu falo exterminar suas dívidas, é diferente de pagar suas dívidas. Significa uma mudança de mentalidade, significa um planejamento, significa uma execução, até você chegar a ter suas dívidas exterminadas, ter suas contas organizadas e ter dinheiro sobrando para pensar no seu futuro. Não é no meu futuro, é no seu futuro, no nosso futuro, que eu também ainda organizo minhas contas, eu sou vigilante quanto a isso. Enfim, é isso que eu faço, né? Essa é a minha missão atual. Bom, e hoje especificamente eu vou falar sobre 4 etapas que você deve seguir para pagar impostos em atraso. Muitas vezes a gente entra nas dívidas mesmo, e entre elas, imposto. É um IPTU que atrasa, um imposto de renda que atrasa, é uma taxa de bombeiros que atrasa, é um IPVA, você tem um carro que atrasa, enfim, dívidas para com o governo, seja ele governo federal, seja ele governo estadual, seja ele o governo do seu município. Se você deve um IPTU, você está devendo ao seu município. Se você deve um IPVA, você deve ao Estado. Se você deve imposto de renda, você deve à União, ao governo federal. Pois é. Então, a questão, por que eu destaco imposto? Por quê? Porque imposto é uma coisa que você deve tratar à parte. Porque, assim, você pode, eu costumo dizer, você pode até esquecer de pagar impostos. Você pode esquecer, mas
o governo não vai esquecer de você. Você pode esquecer dele, mas o governo não vai esquecer. Por que você esqueceria? Porque normalmente ele demora a começar a cobrar. Normalmente você esquece de pagar, por exemplo, esquece ou não pôde pagar vamos lá, um IPTU, uma parcela do IPTU. Você não pôde, apertou-se, não pôde, e deixou essa parcela para lá. E aí no outro mês você paga aquela parcela, deixando a anterior, e você paga outras coisas também, e aquela parcela vai ficando lá atrás. E você esquece. Você esquece. Ou às vezes lembra, mas diz, isso é governo, depois eu acerto isso. Mas você não pode esquecer. Até isso é governo, e eu posso deixar para lá por enquanto, tem que acrescentar o por enquanto, porque depois o governo vai te cobrar. Ele não esquece de você. Então é o que eu digo. Essa expressão eu nunca ouvi de ninguém, acho que fui eu mesmo que inventei. Você pode esquecer do governo, mas ele não vai esquecer de você. E quando ele cobra com vigor. Ele cobra sem pena, ele cobra caro, ele cobra sem direito à negociação. Ou seja, não dá eu pagando à vista para fazer um abatimento assim. Isso você faz com o teu banco, isso você faz com aquela loja que você atrasou, o boleto, você faz com outras coisas, mas com o governo ele só faz, porque tem uma diferença aí. A pessoa comum, se ela não está descumprindo a lei, ela pode fazer tudo. Pessoa comum. Já o servidor público, e aí vai o fiscal de renda com IPVA, vai o fiscal da Receita Federal, enfim, o agente, vamos chamar o agente do governo, ele só pode fazer o que tiver na legislação, que permitir ele fazer. Então ele não sabe, ele tem de fazer. É diferente de você, se não estiver ferindo a lei, você pode esquecer. Não está ferindo a lei, você pode fazer como você achar melhor. Não, o governo diz exatamente como é que você tem que fazer. Daí o cara não é teu inimigo, aquele cara da Receita, aquele cara do governo que você está te cobrando. Ele não é teu inimigo, ele apenas não pode fazer da maneira que ele quer. Tem os parâmetros dele. Pois é, então você não pode colocar o imposto atrasado em primeiro. Aliás, você pode não colocar o imposto atrasado em primeiro lugar, mas não esqueça dele. Se não acompanhar essa sua dívida, você pode ser pego em flagrante. E em flagrante significa que você é pego. Você é pego e tem que resolver. Quando você deve a imposto, tem uma coisa chamada dívida ativa. Você deve ao imposto. Passado alguns meses, o governo é meio lento, ele vai colocar aquilo na dívida ativa. Significa o seguinte: bom, a partir de hoje você está devendo oficialmente ao governo e vai ter de pagar. E se eu não pagar, a coisa vai para a justiça. E aí você vai de novo ter de pagar. Você pode tanto pagar administrativamente, como também pode pagar judicialmente. Mas tem que pagar. E se não pagar, a vaca vai para o brejo. Não, a questão é o seguinte: você vai pagar com seus bens. Sejam quais forem eles, você vai ter que pagar. Eu não tenho bens. Tá. Se você não tem bens, se você só tem o seu salário, esse salário é a sua subsistência, o governo respeita. Tá. Aí ainda tem essa pequena vantagem. Mas eu já tenho visto casos que o governo diz: olha, você vai ter que pagar. Mas eu não tenho, só tenho esse saláriozinho. Sim, esse salário dele você, por exemplo, não tira um empréstimo, então, porque tem uma sobra no seu salário. Então o governo pode realmente dar uma pinçadinha naquele teu salário.
eu tenho visto jurisprudência nesse sentido. O juiz, bom, você ganha, por exemplo, R$ 4.000, mas olha, R$ 200 por mês você vai ter que pagar. Pronto, todo mês bloqueio. Então até você pagar isso, e olhe lá que talvez não dê para pagar porque tem juro, e o juro vai correndo sobre juro, e você fica sempre com aquela espada. Como eu disse lá no começo da live, aquela espada aqui na cabeça, como eu disse lá no começo da live, eu fui endividado. Eu cheguei numa situação dessa. E o juiz chegou para mim e disse: senhor Gabriel, eu já estava maduro aí, já tinha 50, a coisa demorou. Quando chegou lá, o juiz, ele bloqueou minha conta. Eu digo, meu Deus, quando eu fui, não, eu cheguei no banco, o cara disse: sua conta está bloqueada pela justiça, o senhor está devendo. Aí eu corri até a comarca, eu digo, eu preciso falar com o juiz. Não deu para falar com o advogado não, porque minha conta está bloqueada. Aí, graças a Deus, eu consegui falar com o juiz, e ele chegou e disse: Gabriel, eu já estou vendo que isso apenas se complicou, eu vou desbloquear seu salário. Mas olha, seu Gabriel, quer um conselho do seu juiz? Eu vou dizer uma coisa para o senhor: pague. Porque daqui a 6 meses a Fazenda, o promotor, o procurador, promotor, sei lá, da Fazenda Pública pode pedir de novo seu bloqueio, eu vou bloquear de novo e vou liberar de novo. E daqui a 1 ano pode ser que aconteça a mesma coisa. Vai depender do cara que tiver na sua cola, lá da Fazenda, da Procuradoria da Fazenda. É isso aí. Então, o governo não esquece. As consequências são cruéis. Então, eu vou dar 4 etapas para você se sair disso até a tempo, em tempo hábil, para que não aconteça isso. Primeira coisa, etapa número 1, coleta de informações. Tá. Então, uma vez você identificou que, claro que você está sabendo que até porque se você não esqueceu, você está sabendo que existe aquele débito lá, né? E se você esquece, o governo te lembra. A uma determinada altura te lembra. Até, por exemplo, você vai, sei lá, fazer qualquer coisa aí e diz: rapaz, não posso emprestar, por exemplo, esse dinheiro a você porque você está em débito com a justiça. Desculpa, com o governo. Então você vai até o agente do governo. Vamos supor, você deve, vamos supor, você deve uma parcela do imposto de renda, não pagou, esqueceu, não pagou. Então você vai lá na Secretaria da Receita Federal, vai procurar o agente. No exemplo que eu estou dando, o agente vai chegar para você, pegar seu CPF e verificar: realmente tem um débito seu aqui. E ele disse: olha, agora eu não posso pagar. Tá? Explique a sua situação, que ele não vai... ele pode até ser sensível, mas ele não pode. E ele, como agente público, não pode fazer como ele quer. Ele tem que fazer conforme a lei manda ele fazer. E aí, você pede uma orientação. O que é que você acha que eu devo fazer? Não, você vai fazer Você pode fazer uma composição aqui. Você pode parcelar essa dívida. Pronto, aí você começa a fazer umas perguntas, mas não fecha logo a negociação. Então você vai perguntar coisas como: pode ser parcelado? Ele já adiantou que pode, né? Até quando eu posso aguentar para começar a pagar isso? Porque agora eu não posso. Aí o cara vai te dar uma dica: diz, rapaz, isso a qualquer momento pode ir para dívida ativa, mas chega lá, demora, porque sua dívida não é das maiores, e etc e tal. Então ele vai dar a orientação lá, que eu não vou dizer aqui que orientação ele vai dar, mas eu estou supondo, né? Tá? Então, aí você vai, a partir da informação dele, você vai coletar essa informação e vai dizer: você vai dizer para você mesmo: será que isso é urgente? Tá entendendo? E você vai responder. Muito bem. Qual é o valor dessa parcela? Ele já vai dizer: você vai pagar um determinado número de parcelas e o valor da parcela vai ser tanto. Você colheu tudo o que você precisa. Você colheu tudo o que você precisa para aí sim passar para a etapa seguinte. Nós vamos ver agora. Então, a primeira etapa é de coleta de informações junto ao órgão que você está devendo, ao órgão do governo ao qual você está devendo. Se for IPTU, você vai na Secretaria de Finanças da Prefeitura.
Se for do Estado, você vai na Secretaria da Fazenda do Estado. Se for federal, na Secretaria da Receita Federal. Pois é. Então, a segunda etapa, você vai fazer um levantamento das suas despesas. Espera aí, o que é que tem minhas despesas a ver com imposto? Olha, simplesmente tudo. Tudo a ver. Por quê? Você vai fazer um apanhado de todas as suas despesas. Todas as suas despesas. Agora, você não vai levar em consideração as despesas que já estão em atraso. Por exemplo, no exemplo que eu estou dando, se você deve um imposto, você não coloca aquilo como despesa. Não despesa, isso aí é dívida, é outra coisa. Agora, seu aluguel você vai botar lá, a escola do seu menino você vai botar lá, a sua energia você vai botar lá, o seu supermercado você vai botar lá. Para isso você vai no extrato do seu cartão de crédito, no extrato da sua conta do banco, se tiver mais de uma conta, e procura levantar o máximo possível, com o máximo possível de exatidão. Nem sempre é possível, porque isso, normalmente quem chega no fim, resumindo, a pessoa se desorganizou. Quer dizer, se é uma pessoa que se desorganizou, obviamente essa pessoa não vai ter isso muito em mente, ou muito menos anotado. Então você pega o cartão, o extrato do seu cartão de crédito, dos seus cartões de crédito, pega o extrato da sua conta e vai levantando. Tem despesas que são fáceis, qualquer um diz quanto é as despesas fixas dele. Você sabe quanto gasta de assinatura de assinatura de revista, você sabe quanto paga seu aluguel, você sabe quanto paga seu condomínio, ou se você já não mora mais em casa alugada, você sabe quanto custa a prestação de sua casa, você sabe quanto é a prestação do seu carro. São despesas que são fixas. Tá? Então, feito esse levantamento, vai sobrar alguma despesa. Ou vai sobrar algum dinheiro. O que é que você faz? Bom, eu ganho 5. Se eu estou gastando 3, sobra 2. Sobra 2 aqui. Tá? Acho que deu para entender. Esses 2 você vai usar para pagar suas dívidas. O imposto não. Suas dívidas como um todo. O imposto vai estar embutido aí dentro das dívidas. Tá? Então você vai começar a planejar pagar suas dívidas. E é claro, os impostos estão ali embutidos, precisam ser encaixados. O que eu estou tentando lhe explicar, quando na etapa onde não fecha a negociação com a Receita ainda, volte para casa, veja suas despesas e depois, etapa 3, suas dívidas. Aí sim você vai fazer um apanhado de todas as suas dívidas e vai vendo uma ordem de prioridade. Isso, uma ordem de prioridade. Por quê? Existem dívidas que você tem que pagar logo. Vamos supor que você esqueceu dessa dívida e a coisa já está na justiça e o juiz já emitiu uma ordem para a busca e apreensão dos seus bens. Então você vai até o cartório, vai até sei lá onde, para conseguir pegar o bem de você e tornar ele indisponível. Se for uma casa, que você tem um terreno que você tem, então paciência, né? Ele vai para leilão, mas enquanto não for para leilão você pode pagar. Mas ele começa a ser urgente. É isso que eu quero dizer. E se você não tiver bens, ele for na sua conta bancária, ele bloqueia primeiro para depois você explicar a ele que é uma conta de salário. Você vai ter que passar por um inconveniente. Então ela é urgente. Tem despesas que são urgentes. Você está devendo 2 meses de energia atrasada. A qualquer momento a empresa de energia pode cortar sua energia. É um belo inconveniente. Então é uma despesa urgente. Então você vai ver quais são as mais urgentes e aí você vai encaixar também a dívida de imposto, que pode naquele momento não ser urgente, mas você vai encaixar ela quando você fizer seu planejamento de extermínio de dívidas. É o que eu chamo de plano de extermínio de dívidas. Então você, por um lado, tem suas despesas,
Por outro lado, tem a sobra das suas despesas. E, enfim, você tem as suas dívidas. Certo? E aí, o que você vai fazer? Vai encaixar todas as suas dívidas dentro do seu salário, com a sobra, a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Aquela diferençazinha que sobra a seu favor, mas, Gabriel, eu não tenho mais como pagar, porque, sabe, minhas despesas normais já consomem todas as minhas dívidas. Desculpa, todo o meu salário. As minhas dívidas, eu nem posso abatê-las. Então, você vai olhar de novo para as suas despesas e vai dizer, bom, agora eu tenho que cortar na carne. Você começa cortando com as despesas supérfluas, você diz, puxa, eu podia não ter gasto isso, podia não ter... Daí a importância de você ter feito lá atrás o levantamento de todas as suas despesas, porque se você começa a olhar para elas como um todo, aí você pode até classificar elas. Bom, aqui são fixas e são essenciais, não tem como eu diminuir essas despesas. Você pode diminuir o aluguel? Não pode. É um processo meio complicado, né? Você tem que pegar o outro imóvel mais barato, e isso tem custo, né? E você já está endividado, então, tá. Se for o caso, você vai ter que fazer mesmo. Agora, e aí? Tem despesa que você pode diminuir. No supermercado você pode ficar só com o essencial durante alguns meses. Energia, você pode desligar o ar-condicionado. Certo? Então você pode realmente fazer a coisa de maneira tal que sobre sempre um dinheiro. Você ganha isso, repetindo, gasta isso e sobrou esse tiquinho aqui, essa pequena porção do seu salário. É com ela que você vai exterminar suas dívidas. Aí a gente entra na etapa 4. Na etapa 4 nós vamos fazer um cronograma de pagamentos de dívidas. Cronograma. Bom, primeiro, nesse mês está sobrando R$300 para pagar de dívida. Então eu vou pagar isso aqui. Não, vamos lá. R$500 para pagar de dívida, para ficar mais real o exemplo. Aí eu tenho R$500 sobrando para pagar em dívida, mas eu tenho 5 mil de dívidas. Aí já dá para você fazer uma conta grosseira. Uma conta grosseira. Se eu tenho 5 mil de dívidas, sem considerar um pouco os juros que você vai ter doravante, mas hoje, 5 mil de dívidas, e você tem a capacidade de pagar 500 por mês, em 10 meses você paga 500 dividido por 5 mil dividido por 500 dá 10. Então em 10 meses você paga. Então você pode dizer, não, eu não vou gastar, porque isso vai correr juro sobre juro, apesar do que, claro, você vai negociar. É mais uma etapa, né? E como a gente aqui está falando especificamente de impostos, aí você lembra, na etapa 2 que eu expliquei, aliás, na etapa 1, foi na etapa 1, você vai lá no órgão da Receita, onde você deve o imposto, bom, ou Secretaria da Receita Federal, ou na Secretaria Estadual de Fazenda, ou na Secretaria Municipal, você vai, de Finanças, você vai, agora sim, já sabe, você já foi lá, já pegou as informações, olha, aqui vai ser parcelado em 50 prestações e vai estar tanto por mês, então você já encaixou a despesa do imposto dentro do seu plano de pagamento de dívidas. Sobrou 500, mas eu só posso pagar 300 de imposto. Pronto, é assim que você vai fazer. E vai fazer isso durante 10 meses, porque você deve 3 mil. Isso, o parcelado já deu 300, então essa despesa já não vai aumentar. Mas às vezes sim aumenta. O que é que acontece? Ele parcela, mas sobre o montante aqui você ainda não pagou, ele cobra juros. Cobra uma multa inicialmente e se você pagar à vista, pronto, acabou-se. Uma coisa que você pode fazer é tirar um empréstimo, se o juro for mais barato, e com ele saldar todas as suas dívidas. Isso é
plausível. E aqui a gente não vai entrar em tantos detalhes, né? Tá dando um roteiro, a etapa que você deve seguir. Agora, o como você vai fazer isso, tem um detalhes que a gente teria que aprofundar muito e misturaria muitos assuntos aqui. Então você vai voltar ao órgão, em se tratando de imposto, você vai voltar ao órgão que você fechou na negociação com a certeza que você vai ter espaço para pagar. Então, resumindo toda essa história, se você tem dívidas, tente pagar o mais cedo possível essas dívidas. Ele pode esperar um pouco? Pode. Por exemplo, no exemplo que eu dei, você vai ter 10 prestações, você deve 5 mil, você tem capacidade de pagar 500 por mês, você resolve pagar isso em 12 parcelas, em um ano, porque te dá uma margem de folga aí, tá? Então, 12 vezes... enfim, você resolve, então vai cair um pouco o valor da prestação. Você deve 5 mil, dividido por 12, já vai pagar um pouco menos de prestação. Em vez de pagar 500, vai pagar um pouco menos. Não vou fazer a conta de cabeça aqui não, que eu sou ruim disso. Depois de que entrei a era de máquina calculadora, eu não faço mais conta. Então é isso, você vai realmente começar a pagar suas contas. E claro que você vai fazer isso por etapas. Mas tenha em mente que você vai só comece a pagar, não só o imposto pode, sim, mas como eu ia dizendo, então você pode optar por pagar primeiro as suas contas de energia, que pode, de repente aquilo pode, sabe, dar um problema, né? Você está devendo condomínio atrasado, já está com 4 atrasados. Condomínio é um negócio sério, você não pode, ele bota na justiça tranquilamente, se quiser. E também está o constrangimento, porque termina os condôminos sabendo que você está devendo. Quando tem poucos condôminos, termina um sabendo da vida do outro, e é constrangedor. Inclusive, quando eu faço a minha classificação de dívidas, eu tenho um item que eu boto dívidas constrangedoras, que se deve levar em consideração o constrangimento. Aí é de cada um. Se você não... Rapaz, na realidade, eu tenho culpa da minha dívida, mas eu não fiz por mal. Puxa, e eu defendo até a pessoa que tem dívida. A sociedade hoje está... Sabe, até os próprios bancos ficam oferecendo. O que eu recebo, pelo fato de ser idoso, todo idoso é aposentado. Eu sou aposentado da iniciativa privada, depois fiz concurso público, ainda hoje trabalho na minha profissão, mas eu recebo demais telefonema me oferecendo empréstimo consignado. Quer dizer, você é levado a ter dívidas. E o que eu vejo, eu tenho alguns amigos que trabalham com empréstimo consignado. No prédio da minha repartição, nos 3 primeiros andares, é privado, depois é que passa a ser do governo. A gente vê, tem umas mocinhas oferecendo empréstimo consignado. Dá pena, a gente vê que um dia desse eu vi uma velhinha saindo tão satisfeita de um andar desse, ou seja, ela conseguiu o empréstimo, não sabe o que é que tem pela frente. Então, sabe, tem que ter cuidado nessa história de empréstimo. Então, enfim, você tem que ter certeza que ao tirar, por exemplo, o empréstimo, ao parcelar sua dívida com o governo, você vai conseguir honrar. Por isso que eu digo, antes levante suas despesas todas, veja quanto é a folga do seu orçamento, porque se você tem uma receita por mês e você tem uma despesa, deve sobrar alguma coisa. Não, mas eu já tenho muitas dívidas. Sim, as dívidas vocês vão pagar, só as despesas que você tem todo mês. Mas tem despesa que eu não tenho todo mês. O próprio IPVA que eu dei como exemplo, o IPTU que eu dei por exemplo, o Imposto de Renda que eu dei por exemplo, é uma vez por ano que você é cobrado nisso, tá bom? Então, mas isso é previsível mensalmente. Por exemplo, se você normalmente paga R$1.200 de um IPVA, você pode todo mês separar R$100 para o IPVA.
entendeu? Então essas coisas podem ser previsíveis, tá? Mas as suas despesas não devem ultrapassar as suas despesas. Estou dizendo óbvio, as suas despesas não podem ultrapassar, deve ter um pouco de sobra para você conseguir pagar. E por último, tenha realmente a certeza que você vai mudar um pouco sua mentalidade para pensar não na escassez, não nessas dívidas. Para pensar que em pagando essas dívidas, em exterminando essas dívidas, e aqui eu estou falando só de imposto, mas é para qualquer tipo de dívida, você vai ter uma vida muito mais tranquila, suas contas vão se organizar e você vai ter dinheiro suficiente para pavimentar, a expressão que eu costumo também usar, pavimentar seu futuro. Todo mundo merece um futuro de tranquilidade, de paz. Todo mundo merece isso. Futuro de prosperidade, não um futuro de escassez, pelo simples fato de que você está desorganizado. Ou está desorganizado. Enfim, é isso. Me despeço por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês.